Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente esse é um dos primeiros contatos que nós estamos tendo através das aulas remotas, então seja bem-vindo às aulas de História aqui no Campus Avançado Uruguaiano, no Instituto Federal Farroupilha. Esse vídeo, ele é uma introdução às nossas aulas de História, e no curso de ADM esse vídeo inicia as nossas aulas com as turmas do primeiro ano de ADM, e no curso de Informática, que não tem História no primeiro ano, ele inicia as nossas aulas com a turma do segundo ano da Informática. Então, esse é um dos nossos primeiros contatos virtuais. Eu espero que a gente já tenha tido contato em algum momento síncrono antes de vocês estarem vendo esse vídeo, mas caso não, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Hilton, sou professor do Campus Avançado Uruguaiano desde 2019, ministro da disciplina de História no campus. E como vocês vão reparar pelo meu sotaque ao longo dos vídeos e das aulas, eu não sou do Rio Grande do Sul, sou de São Paulo, onde eu fiz toda a minha trajetória acadêmica e comecei minha vida profissional. E desde 2019 estou aqui em Uruguaiana, trabalhando neste campus. Bom, gente, esse nosso primeiro tema é um tema importante porque vai definir como nós vamos nos comunicar ao longo dos 3 anos, no caso da ADM, dos 2 anos finais, no caso da Informática. Esse tema é os conceitos básicos de história. Os conceitos básicos são as palavras-chave, são o vocabulário da disciplina. Então, nessa primeira aula, no caso da Informática, ou 2 primeiras aulas, no caso da administração, mas nos 2 casos esse tema é dividido em 2 vídeos, que no pessoal da Informática cada aula tem 2 vídeos, no pessoal da ADM no primeiro ano cada aula tem um vídeo só. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Nesses 2 primeiros vídeos, que tratam de conceitos básicos de história, nós vamos conversar sobre o vocabulário da disciplina. São termos-chave que a gente vai usar em todas as aulas. Então, o tempo todo a gente vai falar de história, historiador, tempo histórico, agente histórico, documento histórico, historiografia. Então, são palavras que a gente usa o tempo todo. Então, é importante que vocês dominem esses conceitos, é por isso que esses conceitos são trabalhados logo de cara e é por isso que esses conceitos caem na primeira prova que vocês farão, né, ao final deste primeiro módulo, desse primeiro momento das aulas de História. Então, são conceitos muito importantes, é uma temática muito importante e, enfim, procurem estudar com bastante atenção essas primeiras aulas de História, porque elas vão ser úteis ao longo de todo o ensino médio para vocês, para a disciplina de História e para quando vocês forem fazer lá os exames do Enem, vestibulares, concursos e etc. e tal. Ok? Pessoal, o primeiro conceito básico de história é história. Entender o que significa essa palavra. A palavra história, como diversas palavras da língua portuguesa, ela tem muitos significados e ela muda de significado ao longo do tempo. A origem dessa palavra, né, onde a palavra história surgiu, foi lá na Grécia Antiga. Nós vamos estudar a Grécia Antiga, o pessoal da administração estuda no final do primeiro ano, o pessoal da Informática estuda mais ou menos na metade do segundo ano, a Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga foi onde surgiu essa palavra. A palavra grega, que deu origem à palavra história, ela tinha um significado bastante diferente do significado atual da palavra história. Quer dizer, não tão diferente, vocês vão ver que tem a ver. A palavra história, na sua origem grega, ela queria dizer investigação. Mas o Heródoto, que é considerado um dos primeiros, ou talvez o primeiro historiador de que se tem notícia, é o criador da palavra história, ele usava essa palavra investigação para se referir a um tipo específico de investigação. Na verdade, o interesse dele era investigar a cultura dos povos que não eram gregos, a cultura dos povos diferentes. Se a gente for pensar com as áreas de conhecimento, com as ciências que existem hoje em dia, o que ele fazia, na verdade, era mais parecido com o que hoje a gente chama de antropologia do que propriamente com o que a gente chama hoje de história.
Mas a origem ali da palavra história é essa. Então ele investigava a cultura dos outros povos. Ele queria entender por que tinha outros povos que eram diferentes dos gregos. Então era entender a diferença. Então ele olhava para os outros povos e tentava entender as diferenças. E às vezes ele buscava essas diferenças na trajetória desses povos, e como esses povos se constituíram, olhando o passado desses povos e as transformações que esses povos ocorriam. Daí, isso vai dar origem à área de conhecimento que nós chamamos de história. Mas essa área de conhecimento que nós chamamos de história, como nós conhecemos hoje, ela é relativamente recente, mas isso eu vou explicar no outro momento. Então, lá na origem, a palavra história quer dizer investigação. Eu disse que é diferente, mas não tanto do que é hoje, porque hoje a história ela é uma área de conhecimento, ela é uma área de pesquisa, e a pesquisa é investigação. E a gente vai ver daqui a pouco que um investigador, um detetive, ou alguém que faz uma investigação, usa recursos e usa metodologias que lembram muito a do historiador, ou o contrário, né? O historiador usa recursos e metodologias que lembram um detetive, que lembram um investigador, mas isso a gente vai ver melhor daqui a pouco, tá? Então, o primeiro significado da palavra história, lá na sua origem, é investigação. Com o tempo, a palavra história também ganha um outro sentido. Ela ganhou o sentido de narrar, de narrativa. Como assim? Sempre que a gente... É muito comum, quando a gente vai falar sobre história, ou vai falar uma história, a gente usa a expressão contar uma história. E narrar é justamente isso. Narrar é contar algo. E muitas vezes, se contar algo, a gente associa com contar uma história. Então, a palavra história também tem a ver com narrativa. E a história, essa que nós estudamos na escola, essa área de conhecimento, ela é super ligada à narrativa, porque de um jeito ou de outro, o conhecimento histórico, ele é construído através de narrativas. Então, quando nós estudamos a história de alguém ou de algo, nós acabamos construindo uma narrativa. Né? A gente conta algo sobre essa pessoa ou sobre esse evento histórico. Então a história também se liga à narrativa. Só que quando a gente fala da história enquanto narrativa, dá pra gente falar em dois tipos de história ou em dois tipos de narrativa. E aí já começa a dificultar um pouquinho o significado dessa palavra, né? Porque a gente, quando vai contar algo, ou seja, quando a gente vai narrar algo, quando a gente vai construir uma narrativa, dá para dizer que a gente pode construir dois tipos de narrativa. A gente pode construir uma narrativa de algo que realmente aconteceu, ou podemos construir uma narrativa de algo que não aconteceu, algo que nós inventamos. A narrativa de algo que aconteceu seria uma narrativa de fatos reais. E uma narrativa de algo que não aconteceu, uma história inventada, é o que nós chamamos de ficção. Então, por exemplo, se eu faço uma narrativa sobre a vida de Dom Pedro I, é uma narrativa de fatos reais. Se eu faço uma narrativa sobre o personagem da novela, ou uma novela, é uma narrativa de personagens fictícios. Então, é uma narrativa de ficção. Ok? A história, a disciplina história que nós estudamos na escola, ela é uma disciplina que busca compreender e busca trazer narrativas de fatos reais. A gente busca compreender coisas que de fato aconteceram. Não é uma narrativa, nós não buscamos compreender narrativas de ficção. Porém, às vezes, as narrativas de ficção nos ajudam a entender fatos reais. Existem narrativas de ficção que são baseadas em fatos reais. Então, nas aulas de história, por mais que o nosso objetivo seja compreender a história, né, o que de fato aconteceu ao longo da história, às vezes a gente vai usar narrativas de ficção, às vezes a gente vai usar literatura de ficção, às vezes a gente vai usar histórias em quadrinhos, às vezes a gente vai usar filmes de ficção, mas que trazem informações sobre determinados momentos históricos. Então a história, um historiador, quando ele escreve um livro de história, ele está narrando fatos reais. Mas na sua pesquisa ele pode usar narrativas de ficção para compreender o momento em que aquela ficção foi escrita, por exemplo. Tá? Então, o historiador ele não inventa a sua história, mas para compreender determinados momentos históricos, a gente às vezes usa essas narrativas de ficção para colher informações sobre determinadas épocas. Okay? Então, o objetivo do historiador, né, do pesquisador da história, é construir narrativas de fatos reais
mas ele pode usar entre os seus recursos, entre as suas fontes, e a gente vai falar sobre fontes daqui a pouco, ele pode usar narrativas de ficção, como a literatura, o cinema e por aí vai. Certo? Então a gente viu que a palavra história, na sua origem, queria dizer investigação, lá na Grécia Antiga. A gente viu que a palavra história tem a ver com narrativa, né? Uma história é uma narrativa, e a narrativa pode ser de fatos reais, como pode ser uma narrativa de ficção. Na escola, a história que a gente estuda é a narrativa dos fatos reais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar as narrativas de ficção como um meio de se aproximar dos fatos reais ou de que nos ajude a compreender fatos reais, ok? Além de tudo isso, a palavra história também se refere a uma ciência. E percebam aqui que é a mesma palavra falando de coisas diferentes. A história como investigação é um significado. A história como narrativa de fatos reais é outro significado. A história como narrativa de ficção é outro significado. A nossa trajetória enquanto ser humanos, né, a gente pode dizer, cada um de nós tem uma história. Essa trajetória de vida que nós temos também pode ser um significado da palavra história, por que não? A nossa trajetória, os acontecimentos da nossa vida são a nossa história. Já é um outro significado, percebem? E a ciência que estuda essas trajetórias, seja dos indivíduos, seja da sociedade, seja das instituições, essa ciência que estuda essas trajetórias e constrói essas narrativas sobre fatos reais também se chama história. Então percebam que a palavra história ela é tanto o nome de uma determinada ciência quanto o nome da coisa que essa ciência estuda. Ficou confuso? Vou fazer uma comparação com vocês. Existe uma ciência chamada física, que é uma disciplina que vocês têm no ensino médio. Essa ciência chamada física estuda os fenômenos da natureza. Estuda fenômenos naturais. Os fenômenos físicos, mas enfim, estuda fenômenos naturais. Então qual é o nome da ciência? Física. Qual é o nome do objeto que ela estuda? Fenômenos naturais. Ok? Existe uma outra ciência chamada biologia. O que essa ciência chamada biologia estuda? Seres vivos. Estudar a vida, basicamente. Então, qual que é a ciência? Biologia. O que ela estuda? Seres vivos. No caso da história, existe uma ciência chamada história. E o que ela estuda? A história das coisas. Então, e das pessoas e das instituições, enfim. Então, é um pouco complicado às vezes para a gente e às vezes fica confuso quando a gente está falando, porque a história é uma ciência que tem o mesmo nome do objeto que ela estuda. O que a história estuda? A história estuda a história das coisas, a história das pessoas, a história da sociedade, a história dos seres humanos. Para ficar mais fácil de entender, se perguntarem para vocês assim, o que é história, ou o que a história estuda, vocês não vão falar que a história estuda história, porque a pessoa vai achar que você está tirando sarro da cara dela. Apesar dessa frase estar correta, a história estuda histórias. O que é história? Ciência estuda a história, que é a trajetória da humanidade. Mas para não ficar confuso, se perguntarem para vocês o que a história estuda, vocês vão responder que a história estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo, ok? Essa definição de história é extremamente importante e eu recomendo que vocês memorizem essa definição de história. História estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Por que é extremamente importante essa definição? Porque ela ajuda a gente a desfazer alguns mal-entendidos, tá? Eu vou avançar agora o slide e a gente vai analisar bem essa frase. O que é história? História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. História é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Percebam que eu grifei aqui nessa frase, nessa definição de história, duas informações bem importantes. A gente tem grifado a expressão ações humanas, e a gente tem grifado aqui a palavra tempo. Por que isso é importante, pessoal? Essa definição de história ajuda a gente a diferenciar a história de outras áreas do conhecimento. Dentro das áreas que a gente chama de humanidades, que no ensino médio, essas humanidades elas são representadas por história, geografia, filosofia e sociologia, existe uma certa confusão às vezes. E muitos temas, muitos assuntos são estudados por essas disciplinas. Vocês vão ver que
ao longo do ensino médio, às vezes um tema que vocês vão estudar em geografia vai aparecer de novo em história, vai aparecer de novo na sociologia, ou vai estudar em história e ele vai aparecer de novo na sociologia, ou vai estudar em sociologia e depois ele vai aparecer de novo em história. E aí alguns alunos ficam assim, tá, mas por que não coloca isso numa disciplina só? Porque, na verdade, o mesmo fenômeno, o mesmo objeto, ele pode ser estudado por pontos de vista diferentes. E essa definição de história ajuda a gente a compreender a diferença da história para as outras disciplinas. O primeiro ponto aqui, pessoal, que define o que é a ciência chamada história, é que ela é o estudo das ações humanas. Isso aqui já diferencia de várias e várias outras disciplinas. Diferencia da biologia, diferencia da física, diferencia da química, diferencia de um monte de outras coisas. O que a história estuda? Basicamente as ações humanas. Ou seja, para ter história precisa ter seres humanos. Isso aqui já ajuda a tirar, né, é bom colocar isso logo no começo das aulas de história, já ajuda a diferenciar, né, a esclarecer uma coisa que muito aluno confunde. Quando aparece lá um fóssil de dinossauro, às vezes, aparece uma notícia lá, descobriram um fóssil de dinossauro. Eu tô gravando esse vídeo assim, acabaram de descobrir um fóssil lá em São Paulo, no interior de São Paulo, uns fósseis de dinossauros gigantescos, numa obra. E aí sempre vem alguém falar pro professor de história, olha, professor, você viu que descobriram esses fósseis de dinossauro legais? Eu falo, poxa, que legal, mano, né? Da hora o fóssil de dinossauro. Então, professor, isso aqui não é importante para a história? Não, não é. Como não uma descoberta incrível? Não, não é importante para a história. É importante para a biologia, para a paleontologia, é importante para várias áreas de conhecimento. Mas para a história não. Aí o aluno fica, mas por que não é importante para a história? Porque a história se dedica a estudar ações humanas. E os dinossauros não são humanos. Aliás, os dinossauros desapareceram muito tempo antes do ser humano surgir. Então o interesse da história é nas ações humanas. Então a história, o período que a história vai estudar é a partir do surgimento do ser humano em diante. Como os dinossauros viveram muito antes e desapareceram muito antes do surgimento do ser humano, os dinossauros não são objeto de estudo da história. Historiadores não estudam dinossauros. Muita gente acha que historiador estuda dinossauro. Historiador não tem nada a ver com dinossauro. Tudo bem? Então, ações humanas, certo? Outro ponto que tem a ver com a história, e aí, tá, a gente está falando de ações humanas, mas existem várias áreas de conhecimento, como essas que eu citei das humanidades. A geografia lida com ações humanas, a sociologia lida com ações humanas, a filosofia lida com ações humanas, entre outras disciplinas que lidam com ações humanas. O que diferencia a história dessas outras disciplinas? O que diferencia é que a história vai olhar para essas ações humanas da perspectiva temporal, ou seja, para essas ações humanas ao longo do tempo. O que isso quer dizer? A história se preocupa em compreender as transformações e as permanências, ou seja, aquilo que vai mudando e aquilo que vai permanecendo igual ao longo do tempo. Então, o que caracteriza a história são essas duas dimensões, a presença de seres humanos e a temporalidade. Para ter história, precisa ter ser humano e precisa ter tempo. Aliás, falando em tempo, é importante esclarecer também o seguinte. Muita gente, quando pergunta assim, o que a história estuda? Muita gente responde assim, a história estuda o passado dos seres humanos. Vocês repararam que a palavra passado não apareceu nessa definição que eu estou dando para vocês? Por que a palavra passado não aparece nessa definição que eu estou dando para vocês? Porque a história não é o estudo do passado. A história estuda o ser humano ao longo do tempo. Ao longo do tempo quer dizer em diferentes épocas. Inclusive no presente. Sim, existe história do tempo presente. O que determina uma determinada pesquisa, um determinado conhecimento, uma determinada abordagem ser histórica, não é o fato de ser antigo, não é o fato de ser passado, mas é o fato de ter uma temporalidade, ou seja, indicar uma transformação ou uma permanência ao longo de um determinado período. Quando a gente fala de história do tempo presente, a gente está falando da relação entre algo do presente, a gente olhar para algo no presente e perceber uma relação disso com períodos anteriores. Então, quando a gente olha, por exemplo, para, por exemplo, grupos terroristas que existem no mundo hoje, e como esses grupos se organizam.
para a gente fazer uma história do tempo presente desses grupos terroristas, a gente vai ver o que eles pensam hoje e qual a relação disso com uma determinada cultura, com uma determinada trajetória histórica, com um determinado passado. Aqui eles se ligam para a gente compreender esse presente. Então, a ideia de que a história é o estudo do passado, ela acaba sendo equivocada. E muita gente acha que história é o estudo do passado e não entende as aulas de história porque acha que é o estudo do passado. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas professor, nas aulas de história a gente só vê coisas que aconteceram no passado. Concordo. Mas a gente não estuda o passado para saber do passado. Porque, agora vocês vão ficar chocados com ouvindo isso do professor de história, se a gente estudasse as coisas do passado para entender o passado, isso não ia servir para nada. A gente olha para o passado para entender como o ser humano age. Então, nosso objetivo é compreender o ser humano, não o passado. E é compreender por que o ser humano vai agindo de determinadas maneiras, de determinadas formas ao longo do tempo, até fazer o mundo ser como ele é hoje. Então, nosso objetivo é compreender o mundo que a gente vive. É compreender nós, seres humanos, e compreender o mundo que a gente vive. Não é compreender o passado. Não é saber quem foi Cleópatra, ou quem foi Júlio César, ou quem foi Dom Pedro I, ou que dia o Brasil foi descoberto. Não, nosso objetivo é entender o ser humano. E entender como é que o mundo chegou a ser o que é. Por que ele é desse jeito e não de outro. O que o ser humano foi fazendo para ele ser assim e não de outra forma. Ok? Então, rompam com essa ideia de que história é o estudo do passado. A gente olha para o passado, sim. A grande maioria do que a gente estuda é fatos passados. Mas por um motivo muito óbvio. Porque tem muito mais coisa no passado do que no presente. A definição de presente é bem complexa, mas independente de qual seja a sua definição de presente, o presente é muito menor do que o passado. Então a gente estuda muito mais o passado do que o presente. A gente tem muito mais informação sobre o passado do que sobre o presente. Então as aulas de história acabam olhando muito mais para o passado do que para o presente. Mas a gente sempre olha com o passado com o objetivo de compreender o presente. Então, fixem essa definição de história. História é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Não é estudo do passado. É estudo das ações humanas ao longo do tempo. Nosso objetivo é compreender o ser humano, como ele age, como ele se comporta e as transformações que ele vai causando no mundo. Ok? Então essa é a nossa definição de história. Decorem. Já aviso para vocês, isso vai ser uma pergunta da primeira prova. Qual o significado da palavra história? Ou o que estuda a ciência chamada história, ou qual é a definição da ciência histórica. Vai ter uma pergunta assim na prova, que a resposta vai ser estudo das ações humanas ao longo do tempo. Eu já aviso isso porque é garantia de que vocês vão decorar. Se eu aviso que isso vai cair na prova, vocês vão decorar. E eu quero que vocês decorem e não esqueçam isso nunca mais pro resto da vida. Ok? Outra palavra importante que a gente, na verdade, não usa muito no ensino médio. Eu mesmo só fui conhecer essa palavra quando eu fiz faculdade de história. Eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Mas eu acho importante vocês conhecerem essa palavra para vocês entenderem quando a gente for fazer trabalhos, quando a gente for fazer pesquisas nas aulas de história, é importante vocês conhecerem essa palavra. A palavra historiografia. Historiografia também é uma palavra de origem grega, ela junta duas palavras gregas, a historio, que quer dizer história, e grafia, que quer dizer escrita ou registro. Então a historiografia é o registro da história ou a escrita da história. O que isso quer dizer na prática? Historiografia basicamente é o que os historiadores escrevem. Quando o historiador faz uma pesquisa e escreve essa pesquisa ou faz um vídeo sobre essa pesquisa, enfim, quando ele registra essa pesquisa, quando ele faz um artigo científico, um livro e publica, o resultado dessa pesquisa que ele está publicando é o que nós chamamos de historiografia. Então, historiografia é todo o conhecimento produzido a partir da pesquisa histórica, e ela pode ser expressa através de livros, de artigos científicos, através de apresentações em simpósios e assim por diante. Então, basicamente, a historiografia é o resultado do trabalho do historiador. E essa palavra é importante, pessoal, para a gente diferenciar o que é historiografia do que é um livro didático de história ou de um livro sobre história. Essa diferença é muito importante. Por quê? A historiografia ela é resultado de um trabalho científico. Da mesma forma que, sei lá, a gente pega um físico ou um químico
que ele vai lá, faz uma determinada pesquisa, escreve um artigo com o resultado da sua pesquisa, das suas experiências e comprova uma determinada teoria. A historiografia é exatamente a mesma coisa. O historiador vai fazer uma determinada pesquisa, ele tem uma determinada hipótese e publica um trabalho comprovando essa hipótese. Então, isso é a historiografia. O historiador ele vai fazer uma pesquisa utilizando determinados registros, determinados documentos, a gente vai falar sobre documentos históricos daqui a pouco. Ele faz uma pesquisa utilizando determinados documentos e o resultado desse trabalho científico é a historiografia. Isso é diferente de um livro didático. O livro didático, ele não vai fazer essa pesquisa que a gente chama de pesquisa em primeira mão. O autor do livro didático, ele não vai pegar as fontes, os documentos históricos, até porque o livro didático ele trata de muitos assuntos diferentes ao mesmo tempo. Seria humanamente impossível um pesquisador dar conta de todos os assuntos que tratam o livro didático. Então, o autor do livro didático ele não está fazendo historiografia, mas ele vai ler livros de historiografia, ou seja, ele vai ler o resultado das pesquisas de outros historiadores, juntar e escrever numa linguagem mais simples para que os alunos de ensino fundamental e ensino médio consigam estudar história. Então, o livro didático não é historiografia, porque ele não é resultado direto de uma pesquisa, mas ele se baseia em pesquisas. Também, às vezes, tem livros que fazem muito sucesso nos últimos anos com curiosidades sobre história, ou que contam de um determinado jeito mais engraçado, ou mais divertido, mais irreverente. A história também não é considerada historiografia. Porque esses trabalhos eles não usam uma metodologia científica, eles não usam um rigor científico. Eles têm mais uma qualidade literária do que propriamente científica. Então também não são considerados historiografia. Historiografia é o resultado de uma pesquisa histórica. Então quando a gente for fazer trabalhos, e quando eu for explicar os trabalhos de pesquisa que vocês vão fazer comigo nas aulas de história, eu vou recomendar a vocês a usarem historiografia, usarem obras de historiografia, ou seja, ler trabalhos de pesquisadores, ler trabalhos de historiadores que fizeram uma pesquisa científica e apresentaram seus resultados. Vou indicar para vocês onde encontrar esses trabalhos historiográficos. Então a gente vai usar menos livros didáticos ou obras que a gente chama de divulgação científica. Obras de divulgação científica também não são uma pesquisa historiográfica, né? Não são uma pesquisa científica, mas que pega resultados de pesquisas e apresenta para o grande público. Então a gente vai tentar usar menos isso e usar mais historiografia. Quero que vocês leiam textos de historiadores apresentando resultados de suas pesquisas, ok? Mas isso a gente vai ver num outro momento. Outra palavra importante, historiador. O que é o historiador? O historiador ele é o pesquisador responsável pelo estudo da história, pela produção historiográfica e pela conservação da memória. Então o historiador ele é um pesquisador. É um cientista, que normalmente quando a gente fala cientista, a gente imagina o cara num laboratório usando um jaleco, misturando umas coisas, explodindo, sei lá, enfim. Fazendo as coisas, né? Quando a gente fala de pesquisa, as pessoas imaginam um laboratório, mas o historiador também faz pesquisa, o historiador também é um cientista, que ele é da área de ciências humanas, mas também é um cientista. Então ele é responsável pelo estudo da história, pela produção historiográfica e pela conservação da memória. A conservação da memória tem a ver com os arquivos onde são guardados os documentos históricos, os registros históricos, mas isso a gente vai falar depois. Então o historiador ele é um pesquisador. E aí uma outra diferença. Uma coisa é ser historiador, outra coisa é ser professor de história. O ideal seria que todo historiador fosse professor de história e vice-versa, mas não necessariamente. Professor de história é aquele que dá aula de história, mas não necessariamente ele faz pesquisa. Às vezes o professor de história, né, como eu disse, ele vai se basear muito mais nas obras didáticas que reúnem vários conhecimentos diferentes, né, para preparar suas aulas do que fazer a pesquisa empírica. Imagina se o professor, a cada aula que ele fosse dar, ele tivesse que ir atrás dos documentos e refazer toda a pesquisa histórica para dar aula. Então, não. O professor de história ele vai se basear em determinadas obras de divulgação científica ou obras didáticas para preparar suas aulas. O historiador é o cara que faz a pesquisa mesmo. E, geralmente, o historiador ele vai se especializar em um determinado tema, em um determinado assunto, em uma determinada época, em um determinado recorte, que a gente chama. Então, normalmente, o historiador ele não vai fazer pesquisa sobre tudo, porque, como eu disse agora há pouco, é humanamente impossível.
Então, geralmente, o professor de história ele vai usar o trabalho de outros historiadores para preparar suas aulas. Mas, como eu disse, o ideal seria que todo professor de história fosse também pesquisador, que ele pesquisasse pelo menos algum assunto. E o ideal seria que todo pesquisador fosse para a sala de aula, para diminuir essa diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento didático, o conhecimento escolar. No caso dos institutos federais, geralmente os professores são também pesquisadores, isso em diversas disciplinas, e o professor de história de vocês, aqui no campus avançado do Uruguaiana, pode ser considerado um pesquisador. Fiz mestrado, doutorado, continuo fazendo pesquisa, devo ter projeto de pesquisa agora no Instituto Federal, então eu sou professor e pesquisador. Eu tenho as duas atividades, o Instituto Federal me paga para exercer as duas atividades, tanto como professor quanto como pesquisador. Mas é outra diferença. Nem todo historiador é professor, nem todo professor é historiador. Certo? O trabalho do historiador, o ideal é que não seja um trabalho solitário. Na área das humanidades, de um modo geral, não só nas humanidades, mas nas humanidades a gente fala isso mais abertamente. Nas humanidades, é muito importante que uma área de pesquisa dialogue com outra. Então, o trabalho do historiador não é um trabalho isolado. O historiador, ele vai dialogar muito, ele vai conversar muito, ele vai estudar muito, ele vai ler muito textos de outras áreas de conhecimento. Aqui eu cito algumas, mas existem várias outras que ajudam o historiador. Por exemplo, uma área de conhecimento que as pessoas também vivem confundindo e que ajuda muito o historiador e que muita gente não sabe a diferença entre uma e outra é o arqueólogo. O arqueólogo também é outro. Quando aparece um dinossauro, as pessoas procuram um historiador e procuram um arqueólogo para falar de dinossauro. Arqueólogo não tem nada a ver com dinossauro. Só para vocês saberem, pessoal, o pesquisador que lida com formas de vida antigas é o paleontólogo. Então, acharam um fóssil de dinossauro. Quem tem que ser chamado para vir analisar esse fóssil de dinossauro? É o paleontólogo. O paleontólogo, geralmente, ele é um biólogo que se especializa em formas de vida muito antigas. Então, esse é o paleontólogo. O arqueólogo, a formação do arqueólogo é diferente da do historiador. Tem muito historiador que vira arqueólogo, mas não necessariamente o arqueólogo precisa ser um historiador. Dá para o arqueólogo ter uma formação primeiro em ciências sociais e depois em arqueologia. O arqueólogo, ele se interessa por registros antigos de seres humanos. Então, entendo a diferença, né, do dinossauro lá do paleontólogo para o arqueólogo. O paleontólogo se interessa por formas de vida antigas, qualquer forma de vida. O que a gente sempre imagina é o fóssil de dinossauro, mas qualquer forma de vida muito antiga interessa ao paleontólogo. O arqueólogo não é propriamente formas de vida o que ele está buscando. Ele está buscando registros humanos antigos, registros materiais. Né? Então, o arqueólogo se interessa por ruínas antigas, ele se interessa por artefatos antigos, por peças de cerâmica, enfim. Ele se interessa por fontes materiais. Depois eu vou explicar o material e imaterial, mas enfim, ele se interessa por vestígios materiais. E o trabalho do arqueólogo ajuda muito do historiador, porque o historiador usa essas pesquisas dos arqueólogos, essas análises que os arqueólogos fazem de objetos antigos, para estudar determinados períodos históricos. O historiador ele não lida só com os vestígios materiais, ele lida com outros tipos de vestígio. Mas em determinados períodos históricos, determinados assuntos da história, o historiador trabalha quase que colado no arqueólogo. Né? Dependendo daquilo que o historiador está trabalhando, ele vai se basear em estudos de arqueólogos para conseguir as informações. Então são duas áreas muito próximas. Outras áreas que se aproximam do historiador, o sociólogo. O sociólogo estuda as sociedades humanas. O historiador estuda o ser humano ao longo do tempo o ser humano vive em sociedade. Então muitos conhecimentos da sociologia ajudam o historiador. O antropólogo estuda a cultura humana. Bom, tem uma antropologia que a gente chama de antropologia física, que estuda basicamente a biologia do ser humano, mas a antropologia, de um modo geral, estuda as diferenças culturais. E isso interessa muito ao historiador. Tem algumas pesquisas na área de história, algumas correntes de pesquisa na área da história que estudam, que a gente chama de história cultural, que por acaso é a que eu tenho mais proximidade.
A história cultural dialoga muito com a antropologia, porque o antropólogo estuda as diferenças culturais e o historiador busca compreender as diferentes culturas ao longo do tempo. Outra área que pode ajudar o historiador é a etnologia. A etnologia estuda diferentes etnias. A etnologia é meio que um ramo da antropologia. Ela estuda as diferentes etnias, aí sim características físicas do ser humano. E para o historiador, dependendo da pesquisa que o historiador faz, isso pode ser importante. Outra área muito próxima da história é a geografia. A geografia e a história elas são muito parecidas. Na verdade, são duas áreas muito parecidas. Se a história estuda as ações humanas ao longo do tempo, a geografia estuda as ações humanas no espaço, a relação do ser humano com o espaço. Então, a história é ser humano com tempo e geografia é ser humano com espaço. Então, são duas áreas muito parecidas. E em alguns contextos, alguns assuntos, as duas áreas estudam meio que juntas, assim. Quando a gente pensa um assunto como, por exemplo, a globalização, a história e a geografia estudam praticamente juntas esse assunto, sabe? Cada uma com o seu olhar, uma olhando mais para a temporalidade, outra olhando mais para a espacialidade, mas alguns assuntos elas estudam praticamente juntos. A economia também ajuda muito o historiador, tem uma área de história econômica que é muito forte. O arquivista é um profissional, porque o arquivista ele vai trabalhar nos arquivos que conservam os vestígios deixados pelos seres humanos, que são os documentos históricos que a gente vai falar daqui a pouco. Então tem várias áreas de conhecimento que auxiliam o historiador, que dialogam com a história. Onde que o historiador pode trabalhar? O historiador, né, a pessoa se formou em história, vai trabalhar onde? Professor. No Brasil, a maioria das pessoas que se formam em história e trabalha na área acaba sendo professor, seja de educação básica, seja de ensino superior. Outros vão para pesquisa, e no Brasil, infelizmente, não há tanta oportunidade de trabalho na pesquisa histórica. Basicamente, os pesquisadores que existem no Brasil são os professores das universidades e dos institutos federais, que é onde se investe em pesquisa. Existem historiadores que trabalham para instituições privadas, que fazem pesquisa e história em instituições privadas, mas é muito pouco, uma minoria, mas existe. Historiadores podem trabalhar em centros de memória, em lugares que são responsáveis por conservar a memória de uma determinada instituição, de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, de um determinado lugar. Existem historiadores que trabalham em museus, existem historiadores que trabalham em centros culturais, enfim. Mas, de um modo geral, assim, quem faz faculdade de história geralmente vai dar aula. E mesmo os pesquisadores, como eu disse, né, geralmente no Brasil quem é pesquisador, quem é historiador, trabalha numa universidade ou no Instituto Federal. Então ele é professor na universidade ou no Instituto Federal e também pesquisador. Então a maioria dos historiadores acaba dando aula, mas não só, eu tenho, né, pessoas que estudaram comigo na faculdade, eu tenho colega que trabalha em museu, tenho colega que trabalha em arquivo, tenho colega que trabalha como redator para revista, enfim, tem outras áreas que dá para trabalhar, mas a grande maioria acaba sendo professor. Pois bem, pessoal, eu vou deixar para o próximo vídeo essa parte aqui do documentos ou fontes históricas e também a parte de agente histórico, que no próximo vídeo eu vou fazer também uns exercícios com vocês para tentar deixar mais claro o que são esses documentos ou fontes históricas. Eu vou fazer umas imagens, uns comentários para tentar ficar mais fácil para vocês compreenderem, ok? Lembrando que, pessoal, esse é provavelmente o primeiro vídeo de aula que vocês estão vendo comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham vergonha, não tenham medo de me mandar e-mail. Quem tiver acesso ao meu número de WhatsApp pode entrar em contato com o WhatsApp. Se eu não estiver no grupo da turma, pode pedir para o coordenador do curso que ele passa para você, não tem problema. Entrem em contato, tirem dúvidas e, principalmente, façam os exercícios. Todo tema de aula tem algum exercício para fazer lá no SIGA. Os exercícios são muito importantes para vocês fixarem os conteúdos, porque fazendo exercício você sabe se entendeu ou não a matéria. Se você faz a lista de exercícios e erra tudo, quer dizer que você não entendeu. Então precisa me procurar para tirar dúvida. Se você faz a lista de exercícios e acerta a maioria, beleza, você foi bem, né? Entendeu bem a matéria. Errei uma coisa ou outra, pelo que você errou, dá para você perceber mais ou menos
aquilo que você foi bem ou não. Aí você sabe que ou precisa revisar a matéria, assistir de novo a videoaula, ou ler de novo o texto da aula, ou entrar em contato com o professor para tirar dúvida, ok? Então, levem isso muito a sério, tudo bem? Até o próximo vídeo então, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Até mais.